E agora ele passa a ouvir. Boa tarde, vereador Meirinho. Boa tarde ao professor Marcos. Boa tarde a todos que nos assistem, a todos os colaboradores da Câmara também. Dou início às 15 horas da Comissão de Preservação do Meio Ambiente e Turismo. Hoje a gente tem a vinda do professor Marcos aqui para estar nos colaborando e abrilhantando a casa. Obrigado. Uma grande satisfação ter o senhor aqui. Agradeço também ao vereador Meirinho, que fez o convite ao senhor. O vereador Meirinho sempre muito atuante. Então, acho que a gente só tem a agradecer a presença do senhor. Nesse primeiro tema, a gente vai estar passando a palavra para o professor Marcos e depois a gente então a gente faz a nossa reunião, como de costume, vereador Meirinho. Vereador Meirinho me trouxe o currículo do professor Marcos aqui, mas se eu for falar do currículo do homem aqui, a gente vai ficar a tarde toda falando do currículo do homem. Então, de antemão, quero mais uma vez te agradecer. O professor Marcos vai estar nos falando sobre o desafio e perspectiva de Balneário Camboriú. Então, desde já, professor, aqui agora a casa é sua. Obrigado. Manda o samba aqui, tá? Poxa, agradeço a oportunidade de estar com o Meirinho, um grande parceiro, dentro das questões ambientais no município, na região. Você também, David, pela sua sensibilidade, para as questões ambientais, tão importantes na atualidade, né? E a ideia, então, é falar um pouco sobre Balneário Camboriú, os seus desafios, suas perspectivas, a convite do Meirinho, né? E a ideia é eu contar um pouco para vocês sobre a nossa percepção dentro da academia, dessa cidade tão importante, né, que todos nós gostamos, que é Balneário Camboriú. Né? Então, eu vou iniciar a palestra, né? Assim, quando a gente fala em Balneário Camboriú, né, o que é interessante a gente pensar, né, é que ela tem um centro de atenção, né? As pessoas elas vieram para Balneário Camboriú, onde o centro de atenção foi a praia, né? E a praia hoje ela é um fenômeno, né, dentro do município. E esse processo de crescimento que a cidade teve na praia, em função da praia, ele se deveu principalmente a três questões fundamentais, né? Que foi exatamente o turismo, que inicialmente as pessoas vinham aqui desde a década de 30, 40, né, 50, 60, em função do turismo até hoje vem, né? E logicamente junto com o turismo, né, a construção civil e o setor imobiliário passaram a ser fundamentais também para o desenvolvimento do município. O que é interessante entender é que dentro desse processo, né, hoje, nós temos não só os moradores fixos, né, que são responsáveis por estarem aqui dentro do município, mas Balneário Camboriú também tem muito o quê? Segundo residente, tem os turistas, né, e os excursionistas também, que ficam um dia aqui. Então, essa quantidade enorme de pessoas tornou a cidade um grande desafio, né? Então, essa cidade que hoje é localizada dentro de uma linda enseada, talvez uma das enseadas mais bonitas, né, do litoral de Santa Catarina, isso não tenha dúvida. Uma área em que você tem diversas faces, né, ou seja, Balneário Camboriú tem esse lado da construção civil muito forte, com prédios, com uma arquitetura arrojada, né? A cidade que ela praticamente se verticalizou, sendo uma das cidades atualmente mais verticalizadas do Brasil, né? E que atrai turistas praticamente o ano inteiro, sendo um dos grandes momentos dela, exatamente as festas de final de ano. E junto com Balneário Camboriú, que a gente tem percebido, né, nos últimos tempos, né, foi exatamente os equipamentos que vieram, né? O teleférico, os transatlânticos, né, que agora também chegaram com o Grupo Tedesco. Tudo isso, então, vai dando um charme na cidade, né? E outra questão importante de se colocar é que a cidade, o município de Balneário Camboriú não é só a praia central de Balneário Camboriú, ela está também dentro da região das praias, onde nós temos ali Taquarinhas, onde atualmente estamos buscando a sua
conversão dentro de um parque, e as outras áreas, né, que hoje estão situadas dentro da área de proteção ambiental, a APA da Costa Brava. Pois bem, né, esse município é interessante de se analisar porque ele está situado no litoral centro-norte de Santa Catarina, né, o litoral de Santa Catarina é dividido em 5 setores, e dentro do setor centro-norte, Balneário Camboriú está bem na região central, né, com a divisa aí do município de Camboriú, né, Itajaí e Itapema. Bem, e o que é interessante também abordar, né, é que nos últimos anos, principalmente, o município de Balneário Camboriú iniciou esse processo de conurbação muito forte, né? Então, basicamente, hoje Balneário Camboriú já está ligado com Itajaí, né? E que Balneário também já está ligada já com Camboriú. Hoje também já existe o início desse processo de Balneário Camboriú com Itapema, ali pela região da Interpraias. Então nós vamos vendo assim até Itajaí já se conurbando com Brusque, onde se forma então uma região metropolitana, né, a metrópole da Foz do Rio Itajaí, né, onde nós temos ali basicamente quase 750 mil pessoas vivendo dentro dessa área, né, de população fixa, né? E Balneário Camboriú, quando a gente dá uma visão mais próxima, a gente vai ver realmente que é um município que está muito próximo de Camboriú, né? Hoje, realmente, um dos grandes desafios da nossa região é saber como nós vamos gerenciar ou administrar não só Balneário Camboriú, mas Camboriú também, porque o município tem uma dependência muito grande com o outro. E falando em Balneário, uma das questões assim que suscita muito o interesse, né, quando a gente pensa em Balneário Camboriú, é o seu incremento demográfico. Porque, como vocês podem ver nesse gráfico, né, em 1991 a população de Balneário era de 40 mil pessoas. No último censo de 2010 já passou para 108 mil habitantes. E em 2018, né, na contagem populacional do IBGE, nós já estamos com 138 mil habitantes na cidade de população fixa. Nós tivemos entre no ano 2010 a 2018 um incremento de 22% da população, o que dá uma base de 2,76% ao ano, o que pode ser considerado um crescimento muito alto, né? Se a gente for pensar, são 3.900 pessoas que estão vindo para morar, para viver em Balneário Camboriú todo ano. Isso de população fixa, né? Então, isso nos remete, né, no próximo slide, a entender que essa cidade, ela tem uma estrutura, né, de pirâmide etária, com homens, mulheres, com crianças, jovens, adultos e idosos, onde cada um tem a sua necessidade. Então, pensar o futuro de Balneário Camboriú tem que se pensar exatamente nessas questões. Essa cidade para os homens, para as mulheres, para crianças, para jovens, para adultos e para idosos. Então, se a gente for pensar, né, nesse crescimento de uma cidade, né, com 3.900 habitantes ao ano, com um crescimento de 2,76, logicamente, nas questões de saneamento, infraestrutura, educação, saúde, melhoria da mobilidade urbana, segurança, nós temos que ter exatamente o quê? Um crescimento, né, também em recursos por parte da prefeitura, para que a gente possa suprir os grandes problemas que essa cidade tem. Né? Se formos pensar em questão de saneamento, como a água, resíduos, né? A coleta de resíduos, drenagem, a limpeza pública urbana e o esgotamento sanitário, nós vamos perceber que a cada gestão de um prefeito aqui dentro do município, né, nós vamos precisar de um incremento de 12% a 15% da infraestrutura existente. Isso para a população fixa, né? Só que a grande questão é que nós temos essa demanda enorme de turistas. Então, planejar, né, o município de Balneário Camboriú, pensar no seu futuro, é um grande desafio, visto que Balneário Camboriú, né, como grande parte dos municípios costeiros brasileiros, ele tem sua economia baseada no turismo de sol e praia. Né? Então, basicamente, toda a economia está baseada nesse turismo
e é um turismo que está muito relacionado ao fenômeno do veraneio, né? Então, o slide próximo, por favor. Então a gente percebe que o veraneio é esse momento onde você tem esses grandes pulsos populacionais, onde a cidade de 120 mil habitantes, ela de repente ela passa a ter 600, 700 mil habitantes, mas durante todo o período do veraneio, chegam a passar de 2 a 3 milhões de pessoas na cidade. Então, isso leva a uma questão muito importante, né, quando a gente trata dentro da ecologia e de planejamento urbano, a um fenômeno, né, chamado resiliência, que é a capacidade que um determinado lugar ele tem de absorver os impactos e retornar ao estado que tinha antes desse impacto. Então, o que a gente percebe é que isso é uma questão muito importante, porque hoje os programas de planejamento e o município, ele teria que pensar melhor, né, o pré-impacto, ou seja, lá no mês de setembro, outubro, novembro, a gente já deveria estar preparado, né, para preparar nossas praias, preparar o município para o fenômeno do veraneio, né? Para aquele turista que chegar aqui, ele entender que essa cidade é uma cidade que está recebendo realmente ele, um turismo mais profissional. E o pós-impacto também seria importante, avaliar, né, o que aconteceu durante o veraneio. Esse veraneio foi bom, foi ruim, né? E a gente percebe que, de uma forma geral, o veraneio de 2019, ele foi um veraneio muito difícil, não só para Balneário Camboriú, mas para diversos municípios brasileiros. Em São Paulo, por exemplo, os problemas relativos a saneamento no Rio de Janeiro foram enormes, né? Então a gente está percebendo que infelizmente, né, os municípios que estão localizados próximos à praia, eles não estão investindo, né, como deveriam investir em saneamento básico, né, entre outras questões. Mas quando a gente avalia Balneário Camboriú, é muito interessante, né? Porque Balneário Camboriú, sob o ponto de vista, sobre várias questões, né, sociais e econômicas, é um município assim, muito diferente, né, de outros municípios que nós temos, inclusive, em Santa Catarina e no Brasil. Né? Por exemplo, em questões econômicas, onde o salário médio mensal dos trabalhadores formais ele é superior a vários outros municípios brasileiros, né? A taxa de escolarização também, né? 98% praticamente da população de 6 a 14 anos frequenta a escola, né? O PIB per capita também da população é bem elevado, se a gente for considerar o contexto, né, dos municípios brasileiros, né? Também a mortalidade infantil está nos menores padrões, né, hoje no mundo, então isso é uma questão bem interessante, o que faz com que Balneário Camboriú, né, no seu cômputo geral, tenha o 4º índice de desenvolvimento humano do Brasil, né? Então, assim, é um privilégio você ter uma cidade com esse grau, né, de desenvolvimento humano, de qualidade, inclusive, social. Só que quando a gente imagina exatamente um município, hoje o município de Balneário Camboriú, nós temos que pensar um pouquinho maior, visto que Balneário Camboriú está localizado dentro de uma bacia hidrográfica, a bacia do Rio Camboriú, né? Onde você tem ali 2 municípios, né? Eu diria assim que é o primo rico, primo pobre, né? Hoje dentro dessa região, né? Onde você tem ali uma bacia hidrográfica, e dentro dessa bacia hidrográfica existe uma dependência enorme de água, né, desses 2 municípios, né, nesse contexto da bacia, visto que a bacia hidrográfica do Rio Camboriú ela é muito diminuta, ela tem cerca de 200 quilômetros quadrados, é pequena, frente ao quê? A quantidade populacional, né, que aqui tem dentro do município. Então, a economia hoje do município de Balneário Camboriú está principalmente ligada ao setor terciário, né? Em Camboriú ainda o setor primário, ainda você tem a risicultura muito forte, mas quando você compara um município com outro, né, separado apenas pela BR-101, as realidades são muito distintas. Enquanto o IDH de Balneário Camboriú é o 4º melhor do Brasil, o IDH de Camboriú, né, é o 1423, então realidades, né,
muito distantes uma da outra, né? E a gente vai perceber que tanto Balneário Camboriú como Camboriú tiveram um crescimento demográfico muito impressionante, mas principalmente Camboriú, né? Onde no ano de 2000 nós tínhamos no município 40 mil habitantes, já em 2018 basicamente dobrou a população, né? Teve a população de Camboriú dobrou em 100%, então realmente isso é impressionante, né? Se a gente for considerar. E só na bacia hidrográfica, a população dos dois municípios chegam a mais de 220 mil habitantes, né? Então existem estudos que colocam hoje uma questão muito importante, que é a questão chamada de capacidade de carga, né? Que a capacidade de carga, ela é um elemento muito importante para você verificar, porque os municípios, eles vão, principalmente os turísticos, eles vão se desenvolvendo ao longo do tempo, né? E eles vão encontrando estágios diferentes de desenvolvimento, né? Então, eles passam por um rápido processo de desenvolvimento, se consolidam, se estagnam, e se você não tem uma ação muito séria, né, em termos de infraestrutura, eles podem levar ao declínio. E principalmente, ele fala assim, puxa, mas ao declínio? Sim, às vezes você pode ter um incremento econômico, né, ele está acontecendo, social, mas às vezes acontece o declínio ambiental, né? Então isso passa a ter consequências muito severas dentro de um determinado lugar. Então rapidamente, né, esses municípios passam por essa fase de exploração, onde Balneário na década de 20, 30, né, teve envolvimento dos pescadores artesanais, a cidade se desenvolveu muito rápida, né? Se consolidou, então hoje Balneário Camboriú pode dizer que é uma cidade consolidada, né? A cidade se consolidou. Eu diria que ela pode estar num período, talvez, de estagnação ambiental, né? E o que nós temos que evitar é que essa cidade exatamente entre em declínio. Então, por isso que as políticas, elas devem ser muito rígidas em termos, e temos que ter esse olhar na área ambiental, porque para que você possa rejuvenescer uma cidade, você vai gastar muito dentro desse... você vai gastar muito, né, em termos de infraestrutura, e a gente tem que evitar exatamente questões dessa natureza. Então, só para vocês, a gente rapidamente ver o desenvolvimento da cidade, em 1938, né, essa é a primeira fotografia aérea que se tem de Balneário Camboriú, né? Em 1938, basicamente uma paisagem... ali vocês podem ver, inclusive, né, nessa época nem era Balneário Camboriú, era Camboriú, né, onde a ligação que se tinha era de Itajaí ao centro de Camboriú, e ali, né, bem na parte superior, a gente vê ali o início da Avenida Central, né, que foi a primeira avenida que levava à praia em Balneário Camboriú. Essa cidade, ela se desenvolveu rápido, né, pode passar o slide. Como a gente pode ver nessa foto colorizada, praticamente uma grande e linda enseada, né? Principalmente durante a década de 40, 50, chegaram aqui os teuto-brasileiros, principalmente a população de Brusque, Blumenau, interessada, né? Gostavam muito de viver, né, à beira-mar, e assim iniciou todo o processo de ocupação. Já na década de 1950, né, inicia então esse foi um grande momento de Balneário Camboriú, em que a gente pode dizer que foi um momento crítico da cidade, né? Porque o que aconteceu nesse momento? Como a cidade, infelizmente, ela não teve um planejamento urbano. Então ela não teve, na realidade, um traçado urbano de desenvolvimento. Então, nesse momento, né, os lotes eram vendidos, né, de uma forma parcelada a várias pessoas, e cada um, então, loteava a cidade da sua forma. Então, o que isso levou, né? Levou hoje exatamente a uma cidade em que você tem muitas dificuldades na mobilidade urbana, né? E isso ocorreu exatamente nesse início entre os anos 50 e 60, né? Onde daí inicia todo esse processo de especulação imobiliária, né? Quando a gente até coloca os hotéis começaram a chegar, e o Marambaia, né?
Na década de 70, então, nós temos a chegada da BR-101, né, que é um momento muito importante para o município, né, e a partir daí, então, o município ele começa a ganhar uma outra dimensão, principalmente começam, então, a cidade ficar mais densa, né, nos anos 90, em 2018, como vocês podem ver, então a cidade já está toda adensada, e a grande questão é que nós não temos nenhuma área verde, né? Faltaram, então, o quê? Parques, praças dentro da cidade, né? E isso passou a ser um momento muito difícil, né, na história da cidade. Hoje, então, a cidade, ela convive, né, com essa expansão urbana, principalmente agora em relação à praia para o interior, né, vindo então lá da Avenida Brasil, né, da Terceira Avenida para a Quarta Avenida, né, chegando então praticamente a BR-101, né, e com edifícios cada vez maiores, porque todo mundo quer ter, né, também a visão do mar, né. Então é interessante, né, que a década de 2000 foi um momento muito importante no município, onde alguns edifícios construídos na Avenida Brasil, eles começaram a ter uma altura superior aos edifícios na Avenida Atlântica. Que foi exatamente esse momento em que os edifícios que estavam na Avenida Brasil, né, quem comprava um imóvel ali tinha direito de ver, tinha assim, o privilégio de ver o mar, né? E isso a gente vai percebendo que foi acontecendo com o Vila Serena, vários edifícios, né, que vieram exatamente dentro desse processo. Só que o que acontece, né? Quando a gente pensa numa cidade, uma cidade é um sistema ecológico, onde você tem entradas e tem saídas. Dentro da ecologia, a gente diz que uma cidade é um sistema heterotrófico. Ela precisa exatamente do quê? Da energia, de água, né, de bens de consumo, que vem exatamente da onde? De fora da cidade, né? Então hoje Balneário Camboriú precisa de energia de fora, os bens de consumo, né, vêm de fora, a água, ela vem da bacia do Rio Camboriú, isso se processa na cidade e a gente tem como resultado o que? Esgoto, né, resíduos. Então como lidar com isso? Né? Então esse é o grande desafio e por isso que a questão da capacidade de suporte está ligado exatamente a isso. E quando você não tem um planejamento, né, muito consistente, a gente começa a ter problemas. Então a gente percebe que hoje Balneário Camboriú tem grandes desafios, né, como a questão do saneamento, né, que é um desafio muito grande dentro do município. Né, durante o verão, infelizmente, a praia, em alguns momentos, ficou imprópria. Né. Os blooms, né, que houve, né, durante esse ano, né, também foi muito evidente. A chegada exatamente de frentes frias, que faz com que rapidamente a cidade ela tenha alagamentos frequentes. Né? Então, isso é uma questão importante de ser considerada, o que demonstra, né, a necessidade de drenagem, né, de uma infraestrutura muito mais rígida, dentro da cidade, ou seja, um olhar que tem que ter dentro do município, como aconteceu em alguns eventos até climáticos em 2004, com a entrada do Catarina, né, no litoral, e isso pode acontecer de novo, né, ou seja, a natureza ela funciona muitas vezes com fenômenos cíclicos, né, então isso é uma questão interessante de ser avaliada. E outras questões, né, que recentemente a gente vê, né, dentro da linha de costa, né, percebemos assim a necessidade do projeto Orla, né, dentro do município, é uma forma de você repensar a cidade, né, com os problemas das marés altas que vão chegando dentro do município de Balneário. É um fenômeno que as pessoas estão vendo também uma maior frequência, né, atingindo grande parte ali da Avenida Atlântica. E também, né, a falta de planejamento, né, o que se percebe é que se o município tivesse um planejamento, talvez a cidade deveria ter começado na Avenida Brasil, né, onde toda essa frente da praia
ela poderia ser destinada a um grande belvedere, uma grande área para a população, né? E que certamente, né, o que legou isso foi um problema muito sério, que é a sombra na praia, né? Isso é muito bem reconhecido, né? E que hoje o que se tenta, por exemplo, é incremento da faixa de areia de praia para tentar minimizar exatamente esse problema. Não só isso, né? Incremento da faixa de areia de praia, a gente tem que entender que ela vai levar também a uma questão importante na cidade, visto que aumentando o tamanho da praia, você vai ter uma nova Balneário Camboriú, né? Só que o que nós temos que entender é assim, como é que a população vê essa nova cidade de Balneário Camboriú, né? Então, para isso, nós precisamos de uma infraestrutura adequada exatamente para isso. Outras questões importantes que a gente percebe, né, em Balneário, que é a formação dos microclimas, né, que esse é uma questão muito evidente. A temperatura da cidade na Avenida Atlântica ela é muito diferente da área interior da cidade, né? Então, o interior da cidade, muito mais permeabilizado, vai ficando mais quente. E também, né, outra questão, né, que com a cidade muito mais densa, a mobilidade urbana ela passou a ter um problema, também um grande desafio de ser pensado, né? Não só isso, né? Hoje a gente tem uma cidade que você recebe turistas praticamente em todo o Brasil, né? E de vários lugares do mundo, e que a gente precisa repensar, inclusive, várias questões estéticas da cidade, como é a questão da fiação, né? Que os cabos que deveriam hoje já estar todos enterrados, né? O que vai dar uma aparência muito diferente para a Avenida Brasil, por exemplo. Então, o que acontece? Em trabalhos que nós já desenvolvemos dentro do Laboratório de Conservação e Gestão Costeira da Univale, nós inclusive fizemos um trabalho que foi uma dissertação de mestrado de uma aluna, onde nós fizemos uma avaliação da qualidade ambiental, né, do município de Balneário Camboriú, da Praia Central, e foi muito interessante o resultado, né, porque nós entrevistamos cerca de 500 pessoas do município, em todas as quadras praticamente, e queríamos saber como é que a pessoa se sentia em termos de qualidade ambiental. E o resultado, né, ele foi surpreendente, porque apesar de nós termos uma cidade muito agradável, eu, por exemplo, moro em Itajaí, mas todo final de semana venho para cá, que é uma cidade muito agradável da gente encontrar, né, um lazer e várias questões, bons restaurantes e tudo mais, mas o slide depois desse, por favor, o outro, demonstrou exatamente o quê? Que de uma forma geral, quem mora em Balneário Camboriú se sente, né, que tem uma qualidade regular, né? Assim, em poucos os lugares da cidade, as pessoas se sentem com uma qualidade ambiental boa. Então, o que isso representa, né? Isso representa a percepção da população. Então, mesmo quem mora na Avenida Atlântica, como você vê ali, né? Quem mora na Avenida Atlântica e se sente com uma qualidade ambiental mas não boa, mas não ótima. Então, essa é uma questão interessante, porque ao mesmo tempo nós fizemos alguns levantamentos, né, de valorização imobiliária do município, e nós percebemos, né, que a valorização imobiliária ela foi muito impressionante dentro do município de Balneário Camboriú nos últimos anos. Então, o que a gente avalia é exatamente isso, né? Se você tem uma valorização imobiliária tão alta, na realidade a gente deveria buscar uma melhor qualidade ambiental também para o município. Então, finalizando, né, eu queria colocar que hoje a gente tem realmente um grande desafio para a cidade. Eu acho que chegou o momento da gente entender que nós não moramos em Dubai, né? E Balneário Camboriú realmente não tem nada a ver com Dubai, porque Dubai foi uma cidade, eu conheço Dubai, foi uma cidade que começou do zero, né? Ela começou planejada. Então, todo o desenvolvimento urbano da cidade, ele se deu nessa função. E Balneário Camboriú também não é uma Mônaco, né? Porque Mônaco tem uma história secular, né?
de mais de 400 anos de história, né? Então, eu creio que mais do que nunca nós temos que entender, e muito menos, né? Balneário Camboriú não é Hong Kong, né? Cada uma tem a sua peculiaridade, cada cidade tem a sua personalidade. E eu acho que essa é a grande questão. Balneário Camboriú, né, é Balneário Camboriú. E a gente tem que exatamente encontrar, né, os desafios dessa cidade, que ela é única. É uma cidade que todo mundo que escolheu vir para cá gosta daqui, né? É uma cidade com múltiplos usos, né? É uma cidade de turismo, de negócios, uma cidade residencial, de lazer ocasional, de comércio e serviços. Mas a gente precisa saber para quem é essa cidade, né? Ou seja, e precisamos pensar essa cidade, então, né, o futuro de uma forma coletiva. E para isso, né, nós precisamos fazer planejamento, né? Planejamento é a base desse processo. E esse planejamento, ele não pode ser pensado só durante um governo, né? Esse planejamento, ele tem que ser um planejamento estatal, né? Ele tem que ser baseado no Estado, ou seja, Balneário Camboriú, independente de governo que entra ou sai, né? Essa cidade sempre vai continuar aqui. É uma cidade que ela vai perdurar centenas de anos, né? E temos que entender como é que nós vamos pensar nessa cidade, né? Para o ano 2019, 2029, 39, 50, e para isso a gente precisa de um planejamento de longo prazo. Não que o planejamento de curto prazo, né, não seja importante, mas a gente precisa discutir essa cidade, né, para o quê? Para o ano 2050, 2030, o que a gente pensa desse lugar. Bem, então são reflexões que eu estou colocando assim para vocês, né, da forma como hoje na academia, né, a nossa preocupação, né, de um lugar tão especial quanto é Balneário Camboriú, né? Na realidade é um grande laboratório de pesquisa para todos nós, é um lugar que a gente percebe que tem grandes potencialidades, e essas potencialidades, né, e as oportunidades que estão aqui, elas precisam ser cada vez mais exploradas, mas elas têm que ser avaliadas de uma forma mais participativa e colaborativa, né? Principalmente entre a academia, o governo, a sociedade e a iniciativa privada. Acho que cada um tem a sua forma de pensar, e se nós pensarmos a cidade juntos, né, nós vamos conseguir ter uma cidade muito melhor. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Na verdade, quem tem a agradecer é nós, professor, pela aula que o senhor nos deu essa tarde. Poderíamos ficar a tarde toda aqui. E tranquilo, né, Meirinho? Porque é muito gostoso ouvir o senhor falando com convicção, sabendo o que está falando. Então, obrigado. A gente é que tem a agradecer. Passar a palavra para o vereador Meirinho. Obrigado, vereador David. Agradecer ao professor Poletti pela explanação. Nós temos o momento da Comissão de Preservação, Meio Ambiente e Turismo, né? Tem um período X de tempo. E nós, como disse o vereador David, nós poderíamos ficar muito tempo debatendo todas essas perspectivas, né, da importância para a cidade, que ela não pode crescer de qualquer forma, que precisa, sim, de planejamento, saber onde se quer chegar, né, qual o futuro que se quer e que tem que ser sustentável, né? Nós precisamos equilibrar os aspectos econômicos, sociais e ambientais dentro de um perfil específico. E lógico que os modelos, né, de cidades em outros locais, desafios que já tiveram em outros locais, são extremamente importantes para tomarmos como referência, mas a nossa cidade, né, ela é única, como o professor disse, né, é diferenciada. Eu fico muito contente da gente poder, né, fazer esse debate na Comissão de Preservação do Meio Ambiente e Turismo, até para toda a população poder acompanhar e conhecer, os estudos que são feitos na academia, em especial, né, destacar do professor Poletti, só para comentar alguns itens aqui, né, como disse o vereador David, a gente não tem como citar tudo porque são muitos itens, mas para ter uma ideia, né, o professor já falou, pesquisador, professor da Univale, colaborador das Nações Unidas, editor de revista de Gestão Costeira Integrada de Países de Língua Portuguesa, em questão do pós-doutorado em Sevilha,
a questão rodou o mundo, Meirinho. Ciência Política na Universidade Federal de Santa Catarina e o doutorado no gerenciamento costeiro, né? Sem falar das graduações, do mestrado. Então é uma grande referência e fica aí para a reflexão, né, da população e nossa mesmo, né, dos vereadores em diferentes momentos, vereador David, com tantos projetos, tantos desafios, né, o vereador Roberto agora presente também, de para onde a cidade vai, a importância de se debater o plano diretor e do envolvimento de toda a comunidade para ter um norte. Nós não podemos ficar debatendo política específica de uma área, né, tem que ser dos vários segmentos e para onde que a cidade quer seguir. É verdade. Então, agradecer muito, professor. Também agradeço pela oportunidade de estar com vocês e coloco a universidade sempre disponível para que vocês possam estar lá com a gente, né, e atuarem, né, nessa sinergia, né, entre vocês, né, que são tão importantes dentro do município de Balneário Camboriú, para a sociedade de Balneário Camboriú, e para nós estamos na academia, né, tentando fazer essas reflexões acerca do município, né, e como nós possamos juntos, cada um dentro do seu papel social, né, melhorar as condições de vida da população de Balneário Camboriú e de toda a região. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Convido o senhor, a gente vai começar a sessão agora. É só deliberar um projeto, então é bem rápido. Convido o senhor a permanecer aqui com a gente. Ok, obrigado. Eu vou botar esse cara aqui como secretário hoje da nossa comissão. A gente tem um projeto para deliberar, que o autor é o Roberto Souza Júnior. Bom, obrigado, presidente. Então, a pauta da comissão, pauta 5 do primeiro período de 2019, Comissão de Preservação, Meio Ambiente e Turismo. Projeto de lei na pauta, projeto de lei ordinária número 17 de 2019, da autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo que menciona a Lei Municipal 4221, de 21 de dezembro de 2018, que autoriza a outorga onerosa de concessão de direito real de uso de imóvel público para os fins que menciona e de outras providências. O vereador Roberto Souza Júnior foi o relator, deu parecer favorável. Enfim, se o vereador quiser fazer uma explanação. Esse projeto é um projeto, ele diz com relação ao terreno ali, um terreno no Pontal Norte, é um terreno onde que pertence ao município, né, que o município vai fazer uma licitação. Aqui cabe a nós a questão de ver a parte da legalidade. Então, na hora do voto, é lógico, cada vereador vota como quer, mas com relação ao projeto, ele cumpre as determinações legais. Era uma correção do DIC, nós já aprovamos esse projeto aqui na Câmara dos Vereadores, aqui está fazendo uma correção do DIC, que o DIC estava trocado no projeto que veio, aqui está fazendo essa correção no DIC para que o projeto, para que a Prefeitura possa fazer a licitação. Uns têm uma divergência com relação de opinião, tem uma ideia de divergente por onde é o terreno e o que se pretende no terreno. Mas o meu voto foi favorável, entendendo pela legalidade, né? Não nessa área não é uma área do município, pertence hoje ao município e ele pretende fazer licitação e quem tiver interesse, é a área que vai dar acesso ali à questão da roda gigante, né, naquele determinado local ali. Pergunto ao vereador Meirinho se acompanha o voto do relator. Bom, eu, como é uma comissão temática, né, do Proteção, Meio Ambiente e Turismo, eu entendo que aquele local, pensando na questão própria ambiental, ele já tem uma ação civil pública em cima desse projeto específico para qual a Prefeitura quer fazer o acesso, que embora busca fazer um processo licitatório, mas tem uma ação civil pública, uma área de APP, tem algumas restrições ali, a questão de mobilidade urbana. Essa área não seria de APP. Certo, então, por isso que não entra a questão a gente tem que olhar a questão da legalidade aqui. Então, eu não estou olhando a área no todo. Nós estamos falando desse DIC, desse específico, desse DIC. Então, certo. Por isso que a gente entende, não estou falando no global, né? O global é no plenário. Só que é para o acesso ao empreendimento específico que tem essas perspectivas, né? Eu entendo que também esse projeto, embora já não foi da outra vez, mas que deveria ter sido feita audiência pública específica quanto à concessão.
uma determinada, eu digo assim, não é que seja para esse determinado empreendimento. Outra pessoa, é uma licitação, outra pessoa pode ganhar e ali não dá o acesso. Não, uma associação pode entrar, que entende que é contrário e pode não dar. Então por isso que é uma licitação e aberta. Com relação a esse DIC não tem impedimento. Com relação a outros aí pode ser que tenha alguma coisa. Estou falando, o que eu analisei aqui é a questão legal desse terreno aqui. Né? Outras empresas podem participar, podem ganhar licitação ali é uma área que realmente é uma área muito bonita para a cidade, eu acho que é um cartão postal da cidade. Né? Mas eu olhei a questão legal, a questão política vai ficar mais no plenário, que é o que tem que ser debatido ali. Eu respeito o posicionamento, vereador Roberto, mas até como a prefeitura mesmo, na justificativa do projeto original, fala que é em função daquele empreendimento, então, tendo que as coisas estão relacionadas, né? Eu entendo que, agora, voltando até o empreendimento, que a própria Roda Gigante está relacionada a balneário, investimento privado é importante. Eu considero particularmente que aquele não é o local adequado, que deveria ser um outro local. Então, como consequentemente esse projeto de acesso, o governo já visa fazer especificamente para esse empreendimento, entendo que como é construção deveria ser feita audiência pública, né? Então eu particularmente, meu parecer, pela Comissão de Proteção, Meio Ambiente e Turismo, eu entendo contrário, embora seja uma correção, mas como ele está alterando o próprio projeto, né, eu tenho um posicionamento contrário. Então para desempatar, eu vou na mesma, vou com o Júnior, sou favorável, tenho a mesma opinião dele, respeito a tua opinião também, vereador Merim, mas eu vou na mesma linha do vereador Roberto Souza Júnior. Vamos passar agora para o tema livre. Vereador Roberto, se tiver alguma coisa que queira falar. Acho que é importante, até a nossa reunião era 2h30, eu estava na casa, estava presente, mas você teve um problema até que é justificado, estava num velório lá de um amigo, né? E aí acabei me atrasando um pouco porque a agenda, eu tinha um outro compromisso, né? E agora já tem uma outra pessoa me esperando, a gente tem um compromisso, a gente vai acabando marcando nas agendas. Então pedi desculpa, né, ao Dr. Poletti pelo meu atraso, mas eu estava com compromisso, por isso então que eu acabei atrasando. Mas sei do currículo do senhor, sei do trabalho que o senhor faz, né, e contribui muito, não só com Balneário Camboriú, mas querendo ou não com a nossa região. Né? Então eu acho que é de parabenizar, né, todos, né, principalmente o vereador André, né, por ter trago o senhor aqui hoje para estar conversando um pouquinho. Eu acho que mais vezes ainda é importante, né, outros temas é importante, né, nós temos diversos temas, igual esse projeto mesmo aqui que nós estamos debatendo aqui, são projetos importantíssimos que nós podemos estar trazendo pessoas para ter debatido, nós podíamos ter trago até pessoas para falar com relação das áreas de proteção ambiental, nós podíamos ter falado essas questões ambientais, seria importante a gente ter trago, né, mas agora é um momento que a gente tem, porque no plenário é nós, né, nós não podemos trazer ninguém, somos nós, né, e aqui era um espaço que nós temos essa liberdade, claro. E é gravado, fica transmitido pelo Facebook, pela TV Câmara, então traz uma transparência maior com relação ao debate dos projetos entre os vereadores. Né? Então, mas parabenizar por ter trago o doutor aí, que é de suma importância para nós, nossa comissão. Obrigado, Vereador Meirinho. Obrigado. Aos temas gerais, agradecer ao professor Poletti mais uma vez pela participação. Obrigado. Como o próprio vereador David, né, sugeriu como presidente, né, que a gente possa trazer, o professor Poletti foi o primeiro, né, que a gente pôde trazer. O vereador David já comentou de trazer a Secretaria de Turismo, a Secretaria do Meio Ambiente, né, que a gente traga muito, né, as universidades aqui para debater os projetos, né, de fato. Então, penso que esse é um caminho extremamente importante. O vereador Roberto, quanto presidente da Câmara, procurou deixar mais transparente as sessões, que elas fossem passadas, né, ao vivo. Então, uma importante oportunidade, né, de trazer, né, temas específicos, né, de algumas áreas para toda a população poder acompanhar e ver a importância dos debates das comissões. Então, mais só agradecer ao professor Poletti. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Roberto, David também. Professor Marcos, também da mesma forma, venho agradecer novamente
a sua aula que o senhor deu hoje para nós, palestra magnífica. As portas estão abertas. Obrigado. E numa outra oportunidade quero ver o senhor aqui junto conosco novamente. Ok, muito obrigado, Tá bom? agradeço muito. Uma boa tarde a todos. Encerro às 13h45 a Comissão de Preservação do Meio Ambiente e Turismo.